Nós estamos numa semana muito especial. É a semana da criança. E parece estranho, mas nós adultos, a gente tem muita coisa a aprender com as crianças. Grandes lições. Quando eu era criança, eu queria ser médica. Todo mundo, né? Quando criança sonha em ser alguma coisa. Mas aí um dia eu desmaiei. Eu cortei o dedo e quando eu vi aquele sangue saindo do meu dedo, desmaiei. Aí mudei de ideia. Aí eu falei que queria ser muitas outras coisas. Professora, bancária. Nossa, aí vai, né? Um monte de muitas opções. Eu fazia, quando eu brincava de bancária, eu fazia aqueles talõezinhos de cheque, de papel. Brincava horas e horas e horas. Às vezes eu ia pro banco com a minha mãe. Minha mãe ia fazer o serviço de banco lá da loja dela. Eu ia junto. E eu pegava vários e vários daqueles folders que eles deixam disponibilizados lá pra quem quiser pegar. E eu pegava, fazia coleção daqueles folders, panfletos explicativos, e achava o máximo. Era a minha moeda de troca na época. Eu brincava muito, gostava. E aí o tempo passou. E acredita que eu trabalhei como bancária? Eu fui bancária por mais de 5 anos. Foi na época da faculdade, eu comecei a fazer estágio. E eu continuei trabalhando naquele banco, mesmo depois que o estágio acabou. E deu um tempo total de mais de 5 anos, né? E um dia eu parei pra pensar e lembrei que eu brincava de bancária quando eu era criança. Engraçado que a gente nem imagina quando a gente é criança que a gente fala algumas coisas e quando a gente cresce a gente esquece. Eu não cresci muito, mas o tempo passou e as ruguinhas estão chegando. Mas o fato é que é muito bom saber que Deus não esquece, mesmo dessas coisas que a gente acha que são coisinhas bobas. Tudo que a gente fala fica gravado no coração de Deus e um dia pode acontecer. Enfim, olha, antes de continuar, vai lá curtir esse vídeo, vai. Compartilha, comenta. Eu amo ler seu comentário e eu vou te responder com muito carinho, viu? Aproveitando essa pequena pausa, eu quero te convidar também para ser membro desse canal. Clica lá no botão Seja Membro e dá uma olhada nos benefícios. Seja um apoiador desse ministério, amém? Ótimo, voltando aqui então para nossa reflexão de hoje. Cada conquista que nós temos traz um sentimento bom, não é? Uma satisfação pessoal, uma sensação de poder, não é mesmo?
fui eu que fiz tudo isso, eu que me esforcei, eu que conquistei. Sim, mas foi Ele quem te deu a vida. A Bíblia fala que Deus, Ele abre e fecha portas. Então até para esse seu esforço, é Ele quem te capacita, é Ele que te fortalece. Eu quero ler um texto que está lá em Lucas 9, do 46 ao 48. E ele fala de um momento em que Jesus e os discípulos, eles estavam indo para Cafarnaum. E eles começaram a discutir ali qual deles era o maior. Eles queriam nomear o maior entre eles. Pensa bem, quanta coisa a gente faz pensando em superar outras pessoas, coisas que outras pessoas fazem, a gente quer fazer melhor, para mostrar que a gente é melhor. Então o problema não está em fazer melhor, o problema está na intenção. Como que a gente é parecido, né, com aqueles discípulos. É incrível. Então lá em Lucas diz assim: levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que lhes se passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto de si e lhes disse: quem receber essa criança em meu nome, a mim me recebe, e quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Uau! Enquanto os discípulos estavam ali tentando descobrir ou tentando nomear o maior entre eles, Jesus deu uma mega lição. Ai, como a gente precisa dessa palavra nos nossos dias. Nós vemos nas igrejas uma disputa enorme para brilhar mais do que o outro. Você já percebeu? E uma coisa é certa: enquanto a gente quiser mostrar o nosso brilho, não haverá o brilho do sol da justiça. Deus não disputa o seu brilho com ninguém. Deus não disputa o seu lugar com ninguém. Ele deu essa lição. Enquanto você estiver querendo ser o maior, você não vai conseguir. Para você ser o maior, seja o menor. E essa passagem também consta lá no livro de Mateus, no livro de Marcos, mas eu particularmente prefiro essa de Lucas. Eu acho Lucas mais detalhista, ele usa uma linguagem mais precisa. Ele era médico, né? Talvez seja isso. A riqueza de detalhes, coisa de médico isso, né? Lucas, ele ressalta um detalhe muito interessante aqui, que não tem nem no livro de Mateus e nem no livro de Marcos. No versículo 47, ele fala que Jesus sabia o que se passava no coração deles.
gente faz coisas para mostrar que a gente é bonzinho, que a gente é humilde. Para mostrar coisas que na verdade por dentro a gente não é. E eu não tô falando de ser falso, tô falando de ser alguém que você de repente até busca, mas você não tá buscando essa transformação em Deus. É por você mesmo, e é pra você mesmo. Não vai pra frente, não prospera, não dá continuidade. E Deus, Ele sabe exatamente o que se passa no nosso coração. Ele sabe a intenção do nosso coração quando a gente diz que quer ser alguém grande. Deus sabe se a gente tá querendo aquilo somente pra aparecer, ou se a gente tá querendo aquilo pra devolver a glória a Ele. Deus sabe se no nosso coração existe a humildade. E quando eu digo que a gente pode aprender grandes coisas com as crianças, além disso que Jesus nos ensinou sobre ser o menor, as crianças, elas têm naturalmente uma inocência. Elas agem sem maldade, sem malícia. Elas são humildes. É claro que existem algumas diferenciadas aí no meio, né? Mas eu creio que seja pela influência do meio em que elas vivem, o que elas ouvem, o que elas veem. Isso tudo influencia a criança. Mas nós somos adultos, certo? E nós temos que influenciar e não sermos influenciados. Olha só, lá em 1 Pedro, versículos 8 a 12 do capítulo 3, diz assim: finalmente, que todos vocês tenham o mesmo modo de pensar e de sentir. Amem uns aos outros e sejam educados e humildes uns com os outros. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, paguem a ofensa com uma bênção. Porque quando Deus os chamou, Ele prometeu dar uma bênção a vocês. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem quiser gozar a vida e ter dias felizes, não fale coisas más e não conte mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Procure a paz e faça tudo para alcançá-la. Pois o Senhor olha com atenção as pessoas honestas e ouve os seus pedidos. Porém, é contra os que fazem o mal. Quanta coisa a gente pode tirar desse texto. Pedro colocou alguns pontos, e ele diz ali no versículo 10 que se a gente quiser ter dias felizes, quando a gente olha para uma criança, naturalmente a gente enxerga alegria, porque a criança, ela, pela inocência que ela tem, ela tá feliz com pouco que ela recebe, com pouco que ela tem. A criança, ela tem a habilidade de se reinventar ali numa situação com apenas um brinquedo ou até com nenhum, porque a sua imaginação vai fazer ela enxergar
coisas que não existem, brinquedos, objetos, e a imaginação dela vai fluir para que ela desenvolva uma brincadeira que vai ficar divertido. É a habilidade de se reinventar. E Pedro diz aqui muitas coisas pra gente se afastar do mal, pra gente procurar a paz, fazer tudo pra alcançar essa paz, não mentir. E muita coisa a gente tira aqui desse trecho. Mas o mais interessante disso é fazer com que a postura de uma criança, quanto a essa inocência, quanto a essa falta de malícia, quanto a essa humildade, que isso possa estar presente na nossa vida. Porque se existe alguém em que a gente pode se espelhar, se existe alguém que a gente pode tomar como exemplo para nossa vida, de alguém grande, mesmo sendo Deus, ele foi humilde. Sendo Deus, sendo grande, sendo rei, ele abriu mão de tudo isso por amor a mim e a você. Lá em Filipenses 2:8 diz: ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, e morte de cruz, a morte mais dolorosa, mais lenta que uma pessoa pode ter, a morte de cruz. E para terminar, em 1 Pedro 5:6 diz assim: portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os honre no tempo certo. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois ele cuida de vocês. Você quer receber honra? Se humilhe debaixo da poderosa mão de Deus. No tempo certo, ele vai te honrar. No tempo dele, a exaltação por aquilo que você fez, por aquilo que você é, virá de forma justa, da vontade dele. E ele fala: entreguem suas preocupações, porque ele está cuidando de você. Criança tem preocupação? Me fala. Alguma preocupação que fica ali na cabecinha, exceto por um acontecimento específico. Mas criança não tem preocupação, porque ela sabe que tem alguém cuidando dela. Existe alguém que se preocupa com o que vai ter na mesa para comer, alguém que se preocupa com o que ela vai se vestir, que não vai faltar nada. Você também tem alguém. O Senhor é quem cuida de você. Você não precisa se preocupar com nada. Ele te capacita para você correr atrás daquilo que é necessário. Seu trabalho, o alimento de cada dia. A capacitação vem dele. Ele te reveste com tudo isso para que você possa sair para vencer. Então guarde isso no teu coração. É ele quem te honra. Se você quer ser grande, se humilhe debaixo da poderosa mão do Senhor. Quer ser grande? Seja humilde. Seja aquele que faz para os outros como se estivesse fazendo para Deus. Aquele que quer ser o maior, seja o menor. Amém. Sejamos então como crianças.
Jesus. E Pai, quero te louvar, Deus, te agradecer por esse tempo aqui. Mais uma vez, ó Deus, que a gente parou para ouvir a Tua palavra, para ouvir a Tua voz, a Tua direção para a nossa vida. Obrigada, Jesus, pela Tua mão que está sempre estendida sobre a nossa vida, porque o Senhor sempre age a nosso favor quando nós nos submetemos à Tua vontade. Senhor, hoje em especial, queremos pedir ao Senhor que nós sejamos como crianças, humildes, submissas. Ó Deus, em nome de Jesus, que possamos, ó Deus, deixar todo o nosso orgulho de lado, deixar toda a nossa vontade própria, a nossa vontade, Deus, de querer sempre fazer aquilo que os outros vão enxergar. Que possamos devolver a honra ao Senhor em tudo que nós fizermos, em todo o tempo. Em nome de Jesus, Deus, fica conosco, nos reveste com a Tua presença, com a Tua unção, com o Teu poder, para nos transformar, ó Deus, e nos fazer, ó Deus, de acordo com a Tua vontade. Essa é a nossa oração, Pai. Nós te louvamos, te engrandecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Pense sobre isso. Reflita sobre essa palavra. E deixa Deus fazer essa palavra inundar o teu coração. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fica com Deus. Um abraço. Olá! Tudo bem com você? Eu espero que esteja muito bem. Espero que o teu coração esteja aberto hoje para receber de Deus, porque eu tenho uma palavra rema para você hoje. Amém. Nós estamos numa semana muito especial. É a semana da criança. E parece estranho, mas nós adultos, a gente tem muita coisa a aprender com as crianças. Grandes lições. Quando eu era criança, eu queria ser médica. Todo mundo, né? Quando criança sonha em ser alguma coisa. Mas aí um dia eu desmaiei. Eu cortei o dedo e quando eu vi aquele sangue saindo do meu dedo, desmaiei. Aí mudei de ideia. Aí eu falei que queria ser muitas outras coisas. Professora, bancária. Nossa, aí vai, né? Muitas opções. Eu fazia, quando eu brincava de bancária, eu fazia aqueles talõezinhos de cheque, de papel. Brincava horas e horas e horas. Às vezes eu ia pro banco com a minha mãe. Minha mãe ia fazer o serviço de banco lá da loja dela. Eu ia junto. E eu pegava vários e vários daqueles folders que eles deixam disponibilizados lá pra quem quiser pegar. E eu pegava, fazia coleção daqueles folders, panfletos explicativos, e achava o máximo. Era minha moeda de troca na época. E eu brincava muito, gostava. E aí o tempo passou
E eu continuei trabalhando naquele banco, mesmo depois que o estágio acabou. E deu um tempo total de mais de 5 anos, né? E um dia eu parei pra pensar e lembrei que eu brincava de bancária quando eu era criança. Engraçado que a gente nem imagina quando a gente é criança que a gente fala algumas coisas e quando a gente cresce a gente esquece. Eu não cresci muito, mas o tempo passou e as ruguinhas estão chegando. Mas o fato é que é muito bom saber que Deus não esquece, mesmo dessas coisas que a gente acha que são coisinhas bobas. Tudo que a gente fala fica gravado no coração de Deus e um dia pode acontecer. Enfim, olha, antes de continuar, vai lá curtir esse vídeo, vai. Compartilha, comenta. Eu amo ler seu comentário e eu vou te responder com muito carinho, viu? Aproveitando essa pequena pausa, eu quero te convidar também para ser membro desse canal. Clica lá no botão Seja Membro e dá uma olhada nos benefícios. Seja um apoiador desse ministério, amém? Ótimo, voltando aqui então para nossa reflexão de hoje. Cada conquista que nós temos traz um sentimento bom, não é? Uma satisfação pessoal, uma sensação de poder, não é mesmo? E é claro que nós temos sim os nossos méritos nessas vitórias. Afinal de contas, a gente se esforça, teve esforço, teve dedicação, estudo. Mas a gente tem que entender que a glória sempre é do Senhor. Sempre. Ah, Renata, mas fui eu que fiz tudo isso. Eu que me esforcei, eu que conquistei. Sim, mas foi Ele quem te deu a vida. A Bíblia fala que Deus, Ele abre e fecha portas. Então até para esse seu esforço, é Ele quem te capacita. É Ele que te fortalece. Eu quero ler um texto que está lá em Lucas 9, do 46 ao 48. E ele fala de um momento em que Jesus e os discípulos, eles estavam indo para Cafarnaum. E eles começaram a discutir ali qual deles era o maior. Eles queriam nomear o maior entre eles. Pensa bem, quanta coisa a gente faz pensando em superar outras pessoas, coisas que outras pessoas fazem, a gente quer fazer melhor para mostrar que a gente é melhor. Então o problema não está em fazer melhor, o problema está na intenção. Como que a gente é parecido, né, com aqueles discípulos. É incrível. Então lá em Lucas diz assim: levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que lhes se passava no
você em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Uau! Enquanto os discípulos estavam ali tentando descobrir ou tentando nomear o maior entre eles, Jesus deu uma mega lição. Como a gente precisa dessa palavra nos nossos dias. Nós vemos nas igrejas uma disputa enorme para brilhar mais do que o outro. Você já percebeu? E uma coisa é certa: enquanto a gente quiser mostrar o nosso brilho, não haverá o brilho do sol da justiça. Deus não disputa o seu brilho com ninguém. Deus não disputa o seu lugar com ninguém. Ele deu essa lição. Enquanto você estiver querendo ser o maior, você não vai conseguir. Para você ser o maior, seja o menor. E essa passagem também consta lá no livro de Mateus, no livro de Marcos, mas eu particularmente prefiro essa de Lucas. Eu acho Lucas mais detalhista. Ele usa uma linguagem mais precisa. Ele era médico, né? Talvez seja isso. A riqueza de detalhes, coisa de médico isso, né? Lucas, ele ressalta um detalhe muito interessante aqui, que não tem nem no livro de Mateus e nem no livro de Marcos. No versículo 47, ele fala que Jesus sabia o que se passava no coração deles. O que nós somos por fora não mostra a verdade daquilo que a gente é por dentro. Lá em 1 Samuel 16:7 fala que o homem vê o exterior, mas Deus sonda o coração. Às vezes a gente quer ser alguma coisa e a gente mostra, a gente faz coisas para mostrar que a gente é bonzinho, que a gente é humilde. Para mostrar coisas que na verdade por dentro a gente não é. E eu não tô falando de ser falso, tô falando de ser alguém que você de repente até busca, mas você não tá buscando essa transformação em Deus. É por você mesmo e é pra você mesmo. Não vai pra frente, não prospera, não dá continuidade. E Deus, Ele sabe exatamente o que se passa no nosso coração. Ele sabe a intenção do nosso coração quando a gente diz que quer ser alguém grande. Deus sabe se a gente tá querendo aquilo somente pra aparecer, ou se a gente tá querendo aquilo pra devolver a glória a Ele. Deus sabe se no nosso coração existe a humildade. E quando eu digo que a gente pode aprender grandes coisas com as crianças, além disso que Jesus nos ensinou sobre ser o menor, as crianças, elas têm naturalmente uma inocência. Elas agem sem maldade, sem má
malícia, elas são humildes. É claro que existem algumas diferenciadas aí no meio, né? Mas eu creio que seja pela influência do meio em que elas vivem, o que elas ouvem, o que elas veem. Isso tudo influencia a criança. Mas nós somos adultos, certo? E nós temos que influenciar e não sermos influenciados. Olha só, lá em 1 Pedro, versículos 8 a 12 do capítulo 3, diz assim: finalmente, que todos vocês tenham o mesmo modo de pensar e de sentir. Amem uns aos outros e sejam educados e humildes uns com os outros. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, paguem a ofensa com uma bênção. Porque quando Deus os chamou, Ele prometeu dar uma bênção a vocês. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem quiser gozar a vida e ter dias felizes, não fale coisas más e não conte mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Procure a paz e faça tudo para alcançá-la. Pois o Senhor olha com atenção as pessoas honestas e ouve os seus pedidos. Porém, é contra os que fazem o mal. Quanta coisa a gente pode tirar desse texto. Pedro colocou alguns pontos, e ele diz ali no versículo 10 que se a gente quiser ter dias felizes, quando a gente olha para uma criança, naturalmente a gente enxerga alegria, porque a criança, ela, pela inocência que ela tem, ela tá feliz com um pouco que ela recebe, com um pouco que ela tem. A criança, ela tem a habilidade de se reinventar ali numa situação com apenas um brinquedo ou até com nenhum, porque a sua imaginação vai fazer ela enxergar ali coisas que não existem, brinquedos, objetos, e a imaginação dela vai fluir para que ela desenvolva uma brincadeira que vai ficar divertido. É a habilidade de se reinventar. E Pedro diz aqui muitas coisas pra gente se afastar do mal, pra gente procurar a paz, fazer tudo pra alcançar essa paz, não mentir. E muita coisa a gente tira aqui desse trecho. Mas o mais interessante disso é fazer com que a postura de uma criança quanto a essa inocência, quanto a essa falta de malícia, quanto a essa humildade, que isso possa estar presente na nossa vida. Porque se existe alguém em que a gente pode se espelhar, se existe alguém que a gente pode tomar como exemplo para nossa vida, de alguém grande, mesmo sendo Deus, ele foi humilde. Sendo Deus, sendo grande, sendo rei, ele abriu mão de tudo isso por amor a mim e a você. Lá em Filipenses 2:8 diz: ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, e morte de cruz.
Deus. E para terminar, em 1 Pedro 5:6 diz assim: portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Você quer receber honra? Se humilhe debaixo da poderosa mão de Deus. No tempo certo, Ele vai te honrar. No tempo dele, a exaltação por aquilo que você fez, por aquilo que você é, virá de forma justa, da vontade dele. E ele fala: entreguem suas preocupações, porque ele está cuidando de você. Criança tem preocupação? Me fala. Alguma preocupação que fica ali na cabecinha, exceto por um acontecimento específico. Mas criança não tem preocupação, porque ela sabe que tem alguém cuidando dela. Existe alguém que se preocupa com o que vai ter na mesa para comer, alguém que se preocupa com o que ela vai se vestir, que não vai faltar nada. Você também tem alguém. O Senhor é quem cuida de você. Você não precisa se preocupar com nada. Ele te capacita para você correr atrás daquilo que é necessário. O seu trabalho, o alimento de cada dia. A capacitação vem dele. Ele te reveste com tudo isso para que você possa sair para vencer. Então guarde isso no teu coração. É Ele quem te honra. Se você quer ser grande, se humilhe debaixo da poderosa mão do Senhor. Quer ser grande, seja humilde. Seja aquele que faz para os outros como se estivesse fazendo para Deus. Aquele que quer ser o maior, seja o menor. Amém. Sejamos então como criança. Amém. Vamos orar pedindo isso para Deus, para que a gente seja de fato como uma criança, com essa inocência. Senhor Jesus e Pai, quero te louvar, Deus, te agradecer por esse tempo aqui. Mais uma vez, ó Deus, que a gente parou para ouvir a Tua palavra, para ouvir a Tua voz, a Tua direção para a nossa vida. Obrigada, Jesus, pela Tua mão que está sempre estendida sobre a nossa vida, porque o Senhor sempre age a nosso favor quando nós nos submetemos à Tua vontade. Senhor, hoje em especial, queremos pedir ao Senhor que nós sejamos como crianças, humildes, submissas. Ó Deus, em nome de Jesus, que possamos, ó Deus, deixar todo o nosso orgulho de lado, deixar toda a nossa vontade própria, a nossa vontade, Deus, de querer sempre fazer aquilo que os outros vão enxergar. Que possamos devolver a honra ao Senhor em tudo que nós fizermos, em todo o tempo. Em nome de Jesus, Deus, fica conosco, nos reveste com a Tua presença, com a Tua unção, com o Teu poder, para nos transformar, ó Deus, e nos fazer, ó Deus, de acordo com a Tua vontade. Essa é a nossa oração, Pai. Nós te louvamos, te engrandecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Deus te abençoe.